Glória a Deus. Igreja, vocês estão bem? Amém, meus irmãos. A gente ora para que o Senhor renove mesmo, viu? As forças de vocês. Às vezes a gente acha que precisa de um mês num resort com tudo pago, cama feita, piscininha de águas quentes. É verdade, a gente precisa disso também, viu, irmãos? Mas a verdade é que há um segredo no Senhor. O segredo de descansar na presença dele é o que nós realmente precisamos aprender, viu? Porque muitas vezes a gente recebe a graça de ir para esses lugares maravilhosos de descansar, mas se o nosso coração não estiver descansando nele, a gente volta mais perturbado que a gente foi. Oh, Jesus! Então, meus irmãos, que vocês aprendam a descansar no Senhor. Amém? Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. A gente vai fazer a leitura aqui de 1 Pedro 2, 18 a 25. Hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito de longanimidade. E a nossa oração é para que a misericórdia, a bondade do Senhor que a gente cantou aqui, nos alcance mesmo nessa noite, irmãos, e que a gente seja tocado pelo Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém. A gente segue meditando, então, sobre vida cristã. Olha, eu não sabia que essa série ia render tanta coisa assim, viu, irmãos? Mas a gente segue aí, acho que já estamos no 10º episódio dessa série sobre vida cristã, falando sobre fruto do Espírito, e a gente tem ouvido a respeito de fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, e que também é longanimidade. E o que é essa palavra longanimidade? O original vai falar para a gente que é macrotimia. Macrotimia. Macros, que vem de longo, demorado, macros vem de longo, demorado, e timos, que vem de paixão, raiva, fúria, ira que fez, isso a gente conhece bem. Ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Então, a longanimidade é a virtude de demorar para se irar, para arder em ira. Geralmente a gente usa como sinônimo disso paciência, tolerância, constância, firmeza, lentidão em punir pecados. Esse é meu sinônimo predileto. Lentidão em punir pecados. Por que é meu sinônimo predileto? Porque lembra para mim, para você, que nosso Deus é um Deus longânimo.
Lá em Êxodo, irmãos, logo depois, vocês lembram lá daquele evento do bezerro de ouro? Moisés, ele sobe ao Monte Sinai para se encontrar com o Senhor e receber das mãos do Senhor as tábuas da lei. Quando ele desce do monte, ele percebe um barulho no meio do arraial, e aquele barulho era do povo se corrompendo com um bezerro de ouro. Moisés, indignado, então, quebra as primeiras tábuas da lei que ele tinha recebido. E aí, Deus o chama novamente para um novo encontro. E Moisés, ele vai deixar isso registrado para a gente lá em Êxodo. Que quando ele chega lá no cume do monte, é o próprio Senhor que vai descer na nuvem e vai se revelar no Sinai para Moisés. Ele vai se aproximar de Moisés. E o próprio Senhor vai dizer assim para ele: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Mas Deus, ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Deus é longânimo, e essa é uma notícia muito, muito maravilhosa, irmãos. Olha só, Moisés, a Bíblia vai falar que Moisés era um homem manso, coisa que muitos de nós aqui não somos. Moisés era. Moisés era um homem manso, mas até mesmo Moisés, ao ver o pecado e a corrupção do povo, ele vai explodir num ato de fúria imediata, e ele ali quebra as tábuas da lei por conta de ver a idolatria e a sujeira no meio do povo. Mas Deus, que é aquele que foi realmente ofendido pela rebelião do povo, Deus, ele chama Moisés de volta para o monte para que ali as tábuas da lei fossem então reescritas, e o povo, aquele povo corrupto, aquele povo sujo, aquele povo sem vergonha, continuasse tendo a oportunidade de partilhar da aliança do Senhor. Deus é longânimo. Aquele povo que era tão rebelde, que se desviava com tanta rapidez, ainda não tinha noção de que na plenitude dos tempos, o mesmo Deus que se revelava no cume do Monte Sinai, por meio de relâmpagos, por meio de trovões e de tempestades, esse mesmo Deus que estava ali junto de Moisés, reescrevendo as tábuas da lei que haviam sido quebradas, muito em breve, ele passaria a marcar a lei dele, não mais em tábua de pedra, mas em coração de carne. O Deus do Monte Sinai é tão longânimo que ele desce do monte, não mais para se revelar só a Moisés, mas para morar dentro de cada um de nós. O nosso Deus, meus irmãos, ele é longânimo, por quê? Porque a gente continua podendo contar com a misericórdia do nosso Senhor todos os amanheceres. A gente até perde a noção disso. A gente até faz isso com uma atitude assim automática, destemida, sem temor ao Senhor, porque a gente acorda e vai dormir e a gente nem pensa que durante o nosso processo mais frágil, mais vulnerável, que é o momento em que a gente está dormindo, se qualquer pessoa fizer assim, ó, no nosso narizinho ali, ó, botar um travesseirinho na nossa cara, acabou. Se um bichinho diferente picar a gente e atingir o nosso coração, acabou. A gente está vulnerável, ali a gente não se defende, ali a gente não consegue fazer nada. E nesse momento de vulnerabilidade do nosso sono, é o Senhor quem embala e cuida de nós. E é esse mesmo Deus que nos desperta, não com culpa, não com acusação, mas com uma misericórdia renovada todas as manhãs. Mesmo que a gente, ao conhecer a história, mesmo que a gente, ao receber o poder de Deus e carregar ele no nosso interior, mesmo que a gente lendo a última página da Bíblia e sabendo que tudo acaba bem, ainda assim, a gente se desvia facilmente do curso da vontade de Deus.
ao primeiro sinal de crise, mesmo tendo recebido todos os benefícios, mesmo recebendo toda a bondade, mesmo tendo o poder do Senhor dentro de nós, a gente ainda se desvia ao primeiro sinal de crise, ao primeiro sinal de medo, e Deus continua sendo longânimo conosco, irmãos. Deus é longânimo. Então, aquele que nasce do Espírito de Deus, aquele que não nasceu nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas do Espírito de Deus, precisa manifestar longanimidade, porque longanimidade é fruto do Espírito. Ou seja, longanimidade, irmãos, é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus tem agido dentro dos nossos corações. Tem agido dentro dos nossos corações? Dito isso, a gente volta para esse texto aqui. Texto difícil, irmãos. Olha, podia não estar na Bíblia, mas está. E a gente precisa encarar a orientação que Pedro está dando aqui para essa igreja e que é tão difícil, tão desconfortável ainda para nós, ainda para os nossos corações. Se a gente olha um pouquinho antes, lá no versículo 11, ele começa falando assim: amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Aí lá no 13 ele vai falar: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Aqui já fica difícil, irmãos, porque sabe quem que era rei, quem era imperador nesse momento da história? Nero. A gente pode não saber absolutamente nada de história, mas quando a gente ouve o nome Nero, alguma coisa ruim acontece dentro da gente. A gente não consegue ouvir o nome Nero e pensar assim em um campo verdejante, com passarinhos a cantarolar. Nero era um homem ruim, e Pedro está falando assim, inclusive é quem vai matar Pedro, quem vai mandar matar Pedro, e Pedro está falando: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades. E no 15 ele vai falar: porque assim é a vontade de Deus, irmãos, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E aí ele arremata: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Ele acabou de falar a respeito de liberdade e logo em seguida ele vai trazer o termo servidão. O evangelho ele é tão paradoxal e é isso que a gente vai perceber aqui, porque Pedro ele está escrevendo para uma igreja que estava inserida dentro do contexto do Império Romano, e Roma era a potência da época, que por onde passava, aonde o exército romano passava, povos eram conquistados, e cada um desses povos conquistados se tornava não mais um cidadão do seu próprio povo, mas peregrinos, andando sem identidade própria. Agora eram escravos da máquina de guerra romana, estavam agora a serviço dos cidadãos romanos. Imagina, irmão, você é conquistado e você deixa de ter vontade própria, você deixa de ter identidade própria, você deixa o seu povo, você deixa a sua origem, você deixa a sua família, os seus costumes, a sua religião, e agora você vive como mão de obra de um senhor
romano. A maioria dos membros dessa igreja aqui, que para quem Pedro escreve, era composta de forasteiros e peregrinos, gente que sabia exatamente o que era viver longe de casa. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, estima-se que nesse período da história, mais ou menos 60 milhões de pessoas dentro do Império Romano, 60 milhões de pessoas dentro do Império Romano viviam em condição de escravidão. E mesmo que não seja o tipo de escravidão que a gente viveu no nosso passado um pouquinho mais recente, ainda assim, não deixava de ser fruto da injustiça de outros seres humanos, que tornavam pessoas objetos, prestadores de serviços sem vontade própria, sem identidade própria. E é para essas pessoas, para esse tipo de realidade, que o Evangelho de Jesus Cristo vai revelar um Senhor elevadíssimo, um Senhor acima de qualquer dono de escravos romano, um Senhor que Ele mesmo assumiu a forma de escravo, de servo sofredor. Imagine escravos, povos escravizados, peregrinando por terras estrangeiras, ouvindo a notícia de que há um Deus acima de todos os deuses, que conhece a fraqueza e as aflições de se tornar um escravo, um servo sofredor. Eu imagino que eles devem ter recebido o Evangelho como a melhor das notícias. Como a melhor das notícias. Porque o Senhor do Evangelho, Ele assumiu um lugar de humilhação. E Ele foi exaltado ao lugar mais elevado como o único Senhor. Maior do que o Senhor que afligia aqueles escravos. Maior do que César, o imperador romano. Maior do que Nero. Maior do que qualquer deus do panteão romano. E o que esse Senhor vem oferecer para escravos que viviam cativos, irmãos? Esse Senhor vem oferecer liberdade. Está ficando cada vez melhor a coisa. Eu sou escravo e eu descubro um Deus que é acima de todos os deuses e que conhece a dor da escravidão. Eu estou cativo e distante da minha terra e eu descubro um Deus que vem proclamar libertação. Está ficando cada vez melhor isso. Porque em Cristo não existem mais as barreiras de escravidão, não existem mais as barreiras de ser homem, mulher, judeu, grego. O Senhor Jesus faz de todos um só rebanho. Uma só fé, um só batismo. Essa notícia, irmãos, deve ter devolvido, restaurado uma dignidade dentro do coração dos membros daquela igreja. Agora, eles não precisavam mais se preocupar de ter perdido a identidade deles. Agora, eles não precisavam mais se preocupar de ter perdido o senso de vontade própria deles. Porque eles tinham recebido desse Senhor, desse Cristo, uma identidade superior, uma origem superior, muito superior do que eles tinham deixado na sua terra natal. Agora, essas pessoas que tinham se tornado povos escravizados, recebiam na mesa do maior dos reis um lugar de honra para cear à mesa do Cristo, tendo o próprio Rei de toda a terra como o anfitrião deles. Essa é uma boa notícia. Melhor ainda um pouco mais, eles não tinham feito absolutamente nada para receber isso. Como escravos, eles tinham que trabalhar dia e noite e dia, cumprindo todos os caprichos e os desejos de um senhor romano. Mas para sentar na mesa de honra do Rei dos Reis, eles não precisavam fazer absolutamente nada. O que essa boa notícia pode causar no coração de quem sofre com opressão? Irmãos,
Nós não imaginamos o que é sofrer esse tipo tão radical, tão intenso de opressão. Mas todos nós sabemos o que é viver de alguma maneira oprimido. Todos nós sabemos o que é de alguma maneira viver aflito e angustiado por ter que submeter as nossas vontades, os nossos desejos a alguém que muitas vezes não se preocupa e não se importa conosco. A gente sabe. Quem aqui tem chefe? Ninguém aqui tem chefe? Glória a Deus, aleluia. Você tem chefe, meu irmão? Então você sabe muito bem o que é viver opressão, né? Você já precisou trabalhar cansado? Pessoal que serviu no Manaim Kids aqui, irmão. Vocês vão poder ter a segunda-feira de folga, porque o chefe de vocês vai entender que vocês passaram o final de semana inteirinho trabalhando na obra de Deus. Ele vai entender isso? Quando você está assim com o humor meio bagunçado, ele fala assim, não, fica tranquilo, eu vou te pagar um almocinho aqui, ó, eu vou botar uma redinha com arzinho condicionado na minha sala, descansa lá, passa o dia descansando, daqui a pouco eu vou te levar um chá. Seu chefe é assim, irmão? Ele não está nem aí, né? Você tem que produzir, estando bem, estando ruim. Senão, o que acontece com você, irmão? Rua. Adeus, vai embora e não volte nunca mais. Irmãos, todos nós entendemos um pouquinho o que é viver debaixo de opressão. E o que a opressão provoca no coração humano? Principalmente quando a gente recebe uma boa notícia dessa. Olha só, lembrei aqui de um caos. Está chegando o final do ano e na empresa de vocês provavelmente vai ter bolão. Vocês não vão participar porque vocês são crentes, né? Mas provavelmente vai ter lá o bolão do final do ano. E uma vez a gente viu uma notícia de um restaurante que todos os funcionários participaram do tal do bolão. Menos um, coitado, devia ser crente, o irmão. Não participou do bolão. E aí o que aconteceu com o bichinho? Todos os funcionários acabaram ganhando o bolão. 100 mil, 200 mil, 300, 500 mil, sei lá quanto que cada um levou. Mas todos os funcionários ganharam o bolão. No dia 1º de janeiro, chega para trabalhar só quem? O bichinho lá. Nenhum dos funcionários apareceu. Por quê, irmãos? Uma notícia dessa, eu tô pobre, agora eu tô rico. Você vai aparecer para trabalhar, para continuar sendo subjugado por um chefe, irmão? Para ganhar 2 salários mínimos, 3 salários mínimos? Você vai? Responde aí, irmão. Não. Pois é, irmão, imagina essas pessoas recebendo a notícia de que agora elas eram livres. Agora elas não precisavam mais viver sofrendo com o medo do pecado, com o medo do inferno, com o medo do mal. Agora elas tinham identidade, agora elas tinham um Senhor compreensivo e bom, elas tinham uma herança eterna, elas tinham recebido todas as coisas e estavam assentadas nas regiões celestiais. Para que eu vou continuar me submetendo a esse Senhor ruim que vem me escravizando e não respeita as minhas vontades? Provavelmente aconteceria uma revolução ou uma rebelião, porque eu não preciso mais aturar humilhação. Eu recebi a minha vitória e a minha vitória tem sabor de mel e quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender. E ai desse meu chefe que está tocando na ungida do Senhor. Pois é. A questão é que a maneira como a liberdade de Cristo se revela no Evangelho vai frustrar cada um dos nossos ímpetos de ficar gritando os nossos direitos por aí. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser livre, eu tenho o direito de ter os meus desejos, eu tenho o direito de ser respeitado, eu tenho o direito de... A liberdade em Deus acontece quando eu me submeto como escravo do Senhor. A verdadeira liberdade está em ser escravo do Senhor. E por isso, eu me torno obediente. Por causa do meu grande Senhor, eu me torno obediente ao meu pequeno Senhor, com todo temor. E não só se ele for cordial e bom, mas também se ele for mal. É isso que o texto está falando. Não sou eu, não. Não sou eu. Não briguem comigo. É o texto que está falando isso aqui. Porque isso é agradável a
Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Irmão, fala para mim. Se o seu chefe é bom, se você se submete a ele sendo bom, não é fácil. Imagine se submeter a alguém mau, alguém cruel, alguém ruim. Por que eu deveria aceitar essa orientação? Se ele é ruim, eu tenho todos os motivos do mundo para mandar ele catar coquinho. Essa é boa, porque é do nosso tempo. Eu não sou obrigado. Você nunca falou isso? Não. Eu não sou obrigado a passar por isso. Deus é o meu Senhor e Ele vai prover, porque eu não sou obrigado a passar por isso. Por que é que eu deveria, então, aceitar essa orientação de Pedro, de servir com todo temor a um Senhor, mesmo que ele seja ruim? Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza. Gente, calma aí. Qual que é a versão da Bíblia de vocês? Porque eu acho que o problema está na minha versão, porque aqui está falando assim, que isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso não deve estar certo. Deve ser necessário atualizar essa Bíblia aqui. Porque ela está falando que Deus se agrada de nos ver suportando as tristezas e sofrendo as injustiças por causa, não de eu ser bonzinho, não de eu ser corretinho, não de eu fazer as coisas bonitinhas, mas por causa da minha consciência para com Deus. É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui. Meu irmão, eu acho que você já foi afligido por praticar o bem. Todo mundo que pratica o bem acaba sendo afligido de uma hora ou outra. Vai ser afligido. Mas qual é a sua reação diante dessa aflição, meu querido? Que em nome de Jesus, a sua reação não seja carregar um coração cheio de amargura ou de rancor. Não, meu irmão. Esse é o jeito do mundo reagir, entende? O mundo reage com rancor, o mundo reage com amargura. Quando alguém faz o bem e recebe o mal, o mundo vai ficar amargurado, vai ficar rancoroso. Mas nós, irmãos, nós derramamos adoração ao Senhor todas as vezes que sofremos com as injustiças desse mundo e suportamos as tristezas e aflições. Por que eu sou obrigado a sofrer? Porque você tem um Senhor superior. E esse Senhor recebe a sua oferta de dor e sofrimento como algo agradável. Mas a gente está falando de longanimidade. E o que é a longanimidade? A longanimidade é o coração que suporta as injustiças e as afrontas por tempos longos, macros, sem arder em ira explosiva, mas ao invés disso, ao invés de devolver o mal com o mal, acaba recebendo aquele mal e reagindo, oferecendo boas coisas, oferecendo boas obras de mansidão e amor. E nesse sentido, a longanimidade ela é superior à paciência. Às vezes a gente compara a longanimidade e paciência, mas a verdade é que a paciência ela pode ser passiva. Você pode só ficar aqui esperando um momentinho que você vai ser liberto, que você vai se libertar. A reação do coração longânimo, ela é imediata. Ela é imediatamente devolver o mal com o bem. E por isso, nunca vai ser uma resposta natural. A única resposta natural que a gente consegue dar diante do mal, irmão, não me engana que eu não te engano também, é obra da carne. É obra da carne. Quando a gente é injustiçado, a gente vai responder com inimizade, com rixa, com ciúme, com ira, com discórdia, com divisão, com facção, com inveja. É ou não é? É, né? Vocês estão tímidos hoje à noite aqui. Mas vocês estão bem aí, né? Vocês estão entendendo esse negócio?
a gente automaticamente responde com obra da carne, com divisão, com facção, com inveja, com rixa, com briga, com amargura. Como é que eu sei que o Espírito Santo está agindo dentro de mim? Quando eu consigo aprender a receber o mal e entregar de volta o bem. Aí não é mais comigo, eu não sou capaz disso, irmão. Não sou capaz. A gente é bom em manifestar maldade, mas bondade diante das injustiças. A gente é bom com quem é bom com a gente. De vez em quando, porque a gente apronta com quem é bom com a gente também. De vez em quando. Mas com quem é mal com a gente quer ser mais mal. Você vai sentir agora o quê? O meu desprezo. Obra da carne. Atitude de quem ainda não tem um coração sendo trabalhado pelo Espírito. Irmãos, a gente entende nesse texto que os momentos de maior injustiça que a gente sofre são as maiores chances que a gente tem de oferecer sacrifício agradável a Deus. Coisa boa, né? Não é fácil não, mas é bom. Hoje a gente teve um momento precioso de adoração aqui. Tão precioso. Como foi gostoso louvar com vocês nessa noite. Mas, irmãos, a adoração de verdade acontece quando a gente conscientemente consegue se oferecer como sacrifício agradável. Sacrifício agradável acontece nesses momentos em que, ao invés da gente responder com a nossa natureza carnal, a gente recebe a chance de responder pelo Espírito Santo. Eu sou uma pessoa indignada. Quem me conhece um pouquinho sabe. Né, amor? Glória. Eu sou uma pessoa tão indignada, irmãos, que até para assistir filme é difícil lá em casa. Às vezes o neguinho vai lá e escolhe um filme. Oi, que filme... Ele foi até para a porta. Olha que filme bacana, olha não sei o quê, que há uma treta, que fulano, nananã, e no final vai prevalecer. Aí eu olho para ele e falo, tem injustiça, tem inocente sofrendo maldade? Não vou assistir, porque eu fico com raiva. Eu começo a ficar de mau humor, eu paro de... Alguém tem alguém aqui assim? Tamo junto, irmã. Eu começo a ficar de mau humor. Paulo tá lá, você viu o que fizeram, não sei o que, eu tô... E jogando um Tetris no celular para conseguir distrair um pouco, e o pezinho assim. Não consigo, irmãos. O Paulo tem uma série no Netflix que se chama Olhos que Condenam. Foi uma série super premiada, né? E tal. Irmãos, o Paulo já pediu para eu assistir essa série com ele milhões de vezes. Nunca vou assistir essa série, porque a hora que os meninos estão lá se divertindo, eles acabam sendo presos injustamente, e os delegados, ao invés de resolver o problema, começa a dar um jeito de... já tá velha a série, amor. Começa a dar um jeito de prejudicar ainda mais os meninos lá, e enfim... Aquilo ali acabou para mim. Isso não é diversão, gente. Ver os outros sofrer. É diversão? Não consigo. Não consigo. Por quê? Porque a minha indignação, a minha ira arde. Então, quando a Bíblia fala que a longanimidade é a ira que demora em arder, eu sofro com isso. Por quê? Porque a minha ira, ela arde até assistindo televisão. Quem dirá com as outras coisas? Irmãos... O problema é que, diante das situações da vida, as situações da minha vida real, eu muitas vezes também sofria com a minha ira se acendendo. Eu já contei algumas vezes aqui que quando eu ficava virada, eu virava um pincher, né, amor? Tremia, gritava e chorava, tudo ao mesmo tempo. Aí... o Senhor um dia me pegou, porque eu ficava, Senhor, e essa situação eu não aguento mais, e essa eu não aguento mais, e essa eu não aguento mais. Até que um dia o Senhor virou para mim e perguntou assim, filha, quando essa situação se resolver, será que você vai ficar finalmente satisfeita? Será que você vai finalmente encontrar o meu lugar de paz? E aí eu percebi que o problema não estava nas situações, mas na maneira como eu me relacionava com o Senhor diante das situações. Me livrar da dor, me livrar da indignação, me livrar da injustiça estava se tornando um ídolo no meu coração. A ponto de encontrar delícia, beleza e prazer em Deus ficar em segundo plano.
Mas que bom que isso só acontece comigo, irmãos. Vocês não se preocupam com isso, nada abala. Vocês conseguem declarar o Salmo 23:7 tranquilamente. Ainda que o exército se acampe contra mim, ainda que a guerra estoure contra mim, o meu coração, eu só quero habitar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Ou a gente fica, Senhor, até quando? Destrua os meus inimigos, quebre o queixo dos meus inimigos, eu não aguento mais. O texto continua aí, fica um pouquinho pior, e a gente já está encerrando. Porque o texto vai falar assim, que foi justamente, no 21, para um sofrimento que agrade a Deus que nós fomos chamados, porque Cristo também sofreu no nosso lugar, deixando exemplo para que nós sigamos os passos dele. Cristo não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Ao sermos afligidos por praticar o bem e suportar as aflições, nós oferecemos algo agradável a Deus, uma resposta positiva ao chamado do Senhor. Muitas vezes a gente vai conversar com uma ovelha, com um irmão, e o irmão fala, o meu chamado é bibibibibibi. Meu chamado é para dança, meu chamado é para cuidar de crianças, meu chamado é para tocar o instrumento, seu chamado é seguir o exemplo de Cristo, suportando os sofrimentos e as aflições com paciência, porque isso é agradável a Deus. Isso eu nunca ouvi. Mas esse é o seu chamado. Qual é o seu chamado, irmão? Qual é o seu chamado, minha irmã? A gente suporta as aflições e as angústias da vida, porque Cristo mesmo sofreu no seu corpo as minhas aflições, os meus pecados, o meu dolo, os meus crimes foram imputados sobre um inocente. Muitas vezes a gente sofre injustiça. Mas a gente sofre injustiça como aquele menininho levado da escola, aquela menininha levada da escola, sabe? Aquela que o professor não aguenta mais, a gente já foi assim. E aí, tem um dia, fica Maria Vitória, João Vitor, João Pedro aprontando. Só que aí tem um dia que ele tá quietinho e acontece algum problema na escola, acontece algum problema na sala de aula, quem que é a primeira pessoa que a professora aponta? A criança que bagunça. E aí a criança vai falar, mas dessa vez eu não fiz nada. Que injustiça. Muitas vezes eu e você sofremos injustiça, mas a gente sofre injustiça como essa criança levada. Pode ser que dessa vez você não tenha pecado, mas você não é inocente. Eu também não sou inocente. A gente sofre as injustiças e aflições, não como alguém 100% puro, não como alguém 100% inocente. Nós sofremos as injustiças e as aflições como pessoas que fizeram um inocente pagar. Isso me lembra daquela parábola do servo lá de Mateus 18. E lembrar é uma maneira muito importante para a gente passar pelas aflições e pelas angústias da vida. Quando a gente lembra que a gente não é inocente, mas a gente fez um inocente sofrer, a gente consegue passar com maior louvor e alegria pelas aflições. A parábola lá de Mateus 18, que vai falar do servo incompassivo, do servo que não tinha compaixão, vai falar que um dia o rei decide cobrar a dívida de todos os servos. E uma hora chega um servo que não tinha como pagar a dívida, porque a dívida dele era exorbitante.
Ele podia viver 100 anos trabalhando todos os dias e ganhando muito dinheiro, e ele ainda assim não conseguiria pagar a dívida dele. O Senhor, o rei, ao ver a situação daquele servo de desespero e de clamor, decide perdoar a dívida. Mas o servo, ao sair da presença do rei, encontra um conservo. E ao encontrar esse conservo, ele cobra a dívida pequenininha que o conservo tinha com ele. O rei fica sabendo. E a situação desse servo se torna terrível, porque o rei entrega esse servo aos carrascos até que o servo pagasse toda a dívida. A nossa situação, meus irmãos, era mais ou menos assim. A nossa dívida era impagável. Só que o Senhor Deus, ao nos perdoar, Ele não poderia simplesmente colocar a minha e a sua dívida para debaixo do tapete, porque Ele é um Deus justo. Então, o que Ele faz? Ele coloca sobre os ombros do seu único filho a minha e a sua dívida impagável. O único que não tinha pecado, o único que partilhava da mesma natureza bondosa e amorosa do Rei dos Reis, acaba tendo que sofrer por causa dos meus pecados, por conta das minhas dívidas, por conta das minhas ofensas. Irmãos, entenda uma coisa, pecado não é uma coisa simples. Às vezes a gente acha que pecado é tipo trocar X por CH no português. Pecado é uma coisa terrível, porque nós pecamos contra um Deus eterno, e todo pecado contra um Deus eterno se torna um pecado eterno. Todo pecado contra um Deus eterno se torna um pecado eterno. Por causa do pecado de Adão e Eva, até hoje nós pagamos um preço. Todo pecado contra um Deus eterno, sim, é um pecado eterno. Quantos pecados eternos você vem cometendo ao longo da sua vida contra esse Deus? Essa é uma pergunta sincera que eu faço para você. Pense aí no seu coração. Quantos pecados eternos ao longo da sua vida você vem cometendo contra esse Deus? E você vai cometer até o fim da sua vida. Todos eles foram colocados por um ser que não tinha pecado nenhum. Imagine o peso de um Deus puro receber toda a impureza de cada um de nós. Mas quando pecam contra nós, irmãos, pecam contra alguém que não é completamente inocente. Por isso, ao sofrer injustiças, a gente é capaz de receber a oportunidade de partilhar das dores e dos sofrimentos do nosso Senhor. Irmãos, eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos, puder baixar as luzes. Talvez vocês estejam até um pouco cansados nessa noite, irmãos. Mas em nome de Jesus, não deixe essa oportunidade passar em branco, não. Passar batida, não. Não continue pecando contra o Senhor ao olhar para o seu irmão e cobrar dele uma dívida que é menor do que a dívida que foi perdoada a sua. Você teve uma dívida perdoada, irmão. Uma dívida impagável. Ao sofrer afrontas pelo nome do Senhor, receba o privilégio de glorificá-lo por meio da dor e do sofrimento, porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Por isso eu e você podemos completar as dores do Senhor. Um coração longânimo, um coração que suporta dor e sofrimento, a despeito de toda injustiça, é um coração que entrega verdadeiro louvor e adoração a Deus. O Senhor é um Deus que continua procurando na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito
verdade. E isso ele não encontra em cima do púlpito de uma igreja, por causa de uma voz bonita, por causa de um tocar bonito. Isso ele não encontra por causa das nossas palavras bem colocadas. Ele encontra verdadeiros adoradores naqueles que estão dispostos a completar os sofrimentos de Cristo Jesus e do Cordeiro de Deus, que são pecados que eram nossos e foram perdoados por um Deus longânimo, só porque Ele queria completar a obra de tornar homens rebeldes, mulheres rebeldes, crianças rebeldes, imagem e semelhança do único verdadeiro Deus. Deus é longânimo e Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor, aprender, Deus, de Ti, a olhar para as injustiças que a gente sofre e lembrar a injustiça que a gente te fez sofrer. O mal que nós fizemos o Senhor passar não pode ser indiferente no nosso coração. Nos ensina, Pai, a ter um coração que dói por conta do nosso pecado, para que a gente aprenda a suportar os pecadores nos seus pecados, mesmo quando eles pecam contra nós. Que em nome de Cristo Jesus, Senhor, essa igreja é sua, a palavra está entregue aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor alcance os corações que o Senhor determinou alcançar nessa noite. Que haja conversão, que haja cura e que haja transformação no meio do teu povo. Nós não podemos continuar caminhando, Senhor, enganados, Senhor Deus, e achando que te enganamos, Pai. Ao viver, Deus, com uma aparência de piedade e carregando um coração cheio de corrupção dentro de nós. O Senhor vê esse coração. O Senhor sabe de tudo. Que toda amargura, que toda dor, Senhor, que os meus irmãos sofrem, talvez muitos deles tenham lembrado das injustiças que doeram tanto dentro deles, Senhor. A gente sofre injustiça e dói muito, Senhor. Mas que a gente se alegre em te agradar, Pai. Mais do que a gente deseja a justiça nesse mundo, a gente deseja te agradar ao Senhor justo juiz, que julga a causa dos pequeninos, que julga a causa daqueles que sofrem afronta. Porque nós não estamos desamparados neste mundo, Senhor, mas o Senhor, o justo juiz, fará justiça até a última gota. O nosso coração descansa em te agradar, em oferecer tudo que somos e temos para ti, Senhor. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos reunidos aqui nesta noite. Que o Senhor os leve, Pai, em paz e segurança e traga mesmo, Senhor, um incômodo para a consciência de cada um, Senhor. Que as vozes do mundo que tentam aliviar o teu evangelho se calem, Senhor Deus. E que a voz do Cristo cheio de sangue, agonizando naquela cruz, faça as nossas consciências se converterem verdadeiramente para ti, Senhor. Não foi em vão. Enche-nos de ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Talvez você tenha sofrido dores e angústias na sua vida.
e que ainda dói dentro de você. Nós não somos indiferentes ao seu sofrimento, viu? Mas queremos te dizer que há um caminho ainda mais excelente do que guardar as amarguras por tanto tempo. E esse caminho é completar as marcas de Cristo até que Ele venha. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Faça assim como quem recebe. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um aqui, Senhor Deus, guiando, protegendo, conduzindo, ó pastor e bispo das nossas almas. Dê-nos uma semana de paz, Senhor Deus. E traga a nossa consciência, traga a nossa memória, uma vida de praticar diariamente o Teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, que você vá na paz do Senhor e não deixa de passar lá no Espaço Gourmet e comer um lanchinho. Em nome de Jesus. Era isso que eu ia falar, né? Camis, por gentileza, anunciar para o pessoal passar no Espaço Gourmet. Obrigada. Vai lá no Espaço Gourmet, irmão, e come um lanchinho em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe.